Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Marco Antônio Branquinho, CEO da Cedro Têxtil. E aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, professora da SPM, e Matthew Shirts, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM, Faculdade de Administração, e Prime, que é o braço das Nações Unidas de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Marco, tirar um CEO da atividade para vir aqui, a gente tem que agradecer muito. Obrigado pela tua presença. Conta um pouquinho da Cedro para a gente. Vamos lá. Eu acho que como CEO até faz parte da nossa obrigação estar compartilhando, né, a experiência e levando para todo mundo um pouquinho da nossa história. E história na Cedro é uma coisa que não falta. A gente está falando de uma entidade, na verdade, de 152 anos. Sim. Né? Nossa primeira fábrica começou a operar em 1872. E Onde? Em Minas Gerais. Minas né? Gerais. Uma localidade chamada, à época, Tabuleiro Grande, hoje na região de Curvelo, de Paraupeba. Uma cidade que hoje se chama Caetanópolis, até em homenagem a um dos fundadores da companhia. É uma história muito interessante de industrialização. Ela nasce da visão de um jovem, à época, com 17 anos, filho de fazendeiros, filho de uma família com bastante posses no interior de Minas, mas que teve uma visão de industrialização. Né? Eu falei, ele imaginou assim, eu vou produzir tecidos no Brasil e vou suprir o Brasil com tecidos. Né? Ele convenceu dois irmãos a serem sócios no empreendimento. Numa época que só se importava. Só se importava, praticamente. Praticamente, né? E ele vai para a Inglaterra, é uma longa história, mas é Sim. muito bonita, a história do Bernardo Mascarenhas. Ele vai para a Inglaterra, estuda, compra os equipamentos, contrata o pessoal para trazer os equipamentos. Para vocês terem uma ideia, isso chega no Rio e demora quase 6 meses para chegar no interior de Minas, levado em carroças. Em carroças, né? Século XIX. E aí começa então a história da companhia. Né? Nesses últimos 150 anos, todos os grandes eventos políticos, sociais, econômicos da história do país e do mundo, a gente tem pelo menos alguém com um crachá da companhia que presenciou. Né? Então, quando, por exemplo, a gente teve agora a questão da Covid, a gente já tinha experiência adquirida, a gente viveu a gripe espanhola. Né? Muito bom, verdade, mas vocês já tiveram... Tem toda a história da companhia, tudo que foi feito naquela época, as práticas, né, dos cuidados. Foi relevante? Foi relevante, foi relevante. Olha, isso está no DNA da interessante. companhia. Né? Que interessante. Então, toda essa questão da história faz parte do nosso passado, ajudou com o presente e possibilita a gente discutir agora, na perspectiva da sustentabilidade, o que vai ser o nosso futuro. E quais são os principais produtos da Cedro hoje? Vamos lá. A Cedro é uma indústria têxtil integrada. Então a gente tem os processos de fiação, tecelagem e acabamento, o beneficiamento final do produto. É a maior indústria têxtil de Minas, está entre as 3 maiores do Brasil. E nos nossos 2 grandes mercados são a linha Jeanswear, que são os tecidos destinados para uniformização. Esse brim, por exemplo, é o tecido de uma camisa, o tecido de uma jaqueta, uma calça jeans. Né? E os tecidos destinados à linha Workwear, que é a linha de uniformização, é a linha de proteção. Né? Nós estamos falando aí desde do brim da construção civil, passando pelos uniformes com proteção retardante à chama de uma plataforma de petróleo, até o macacão que o Marcos Pontes usou na estação espacial. Era de vocês? Era nosso. Genial. Do lado de dentro. Do lado de fora era da NASA. Tudo bem. Mas do lado de dentro foi um tecido produzido numa Vocês fábrica. foram juntos. Nós fomos juntos. Era um tecido produzido numa fábrica no interior de Minas Gerais. Sensacional. Ó, a gente tem uma mineira na mesa aqui. Então, esses são os 2 grandes segmentos. A Cedro hoje é a líder na América Latina para tecidos workwear. Uma posição que a gente alcançou aí ao longo dos últimos 3 anos, basicamente, mas está bastante consolidada e que nos orgulha muito. Marco, qual é a vantagem competitiva de uma empresa no Brasil, mesmo atendendo o mercado brasileiro, frente a essa massa de importação de produtos que vem, por exemplo, da Ásia? Como dá para ser competitivo nesse cenário? O Brasil é um dos poucos mercados mundiais que vai da fibra à passarela. E esse é o grande diferencial. Então,
nós somos, talvez já alcançamos o posto de maior exportador de algodão do mundo, né? Algo que foi assim, uma transformação ao longo de 20, 30 anos. Há 20, 30 anos o Brasil chegou a importar algodão, hoje ocupa um posto dessa natureza. Tem uma base industrial extremamente ampla, diversificada, que atende o que a gente chama de tecidos planos, que são esses tecidos que a Cedro produz, a linha de malha, cama, mesa e banho, ou seja, do ponto de vista de produção industrial, nós temos todos os segmentos no Brasil. No elo seguinte, na confecção, algo em torno de 25 mil indústrias, de pequeno e médio porte em sua grande maioria, né, grande concentradora de mão de obra, espalhadas no país inteiro. E na ponta, um mercado de 200 milhões de consumidores. Sim. Isso por si só já é suficiente para garantir uma excelente potencialidade em termos de cadeia produtiva, mas que não nos protege em nenhum momento das importações. Esse é um capítulo à parte. Mas eu acho que esse é o grande sucesso. Não existe possibilidade de você ter uma indústria têxtil em um país que não tenha a cadeia integrada. E para exportar, tem algum ativo nosso que dá uma vantagem competitiva nesse momento? O Brasil, em termos de cadeia têxtil, está fora do mercado mundial, né? A não ser com nichos muito específicos de produtos de moda Brasil ou de algumas questões bastante peculiares. Infelizmente o Brasil não tem acordo comercial para esse setor com nenhum grande mercado do mundo, né? A gente está fora do mercado da Europa, a gente está fora do mercado dos Estados Unidos, porque as tarifas são impeditivas para que a gente possa fazer parte desses mercados. O grande mercado que a gente teria em termos de exportação é a América Latina, a América do Sul ou o Mercosul. Tem suas potencialidades, é onde a gente acaba concentrando a nossa exportação, mas nós temos vários problemas econômicos locais aqui que impedem o desenvolvimento desse mercado de uma forma mais ampla. Então, a exportação ainda não apesar do Brasil ser, talvez hoje, dependendo do segmento, ele é terceiro ou quinto maior produtor mundial em vários segmentos, mas na cadeia de comércio global ele tem uma posição bastante pequena. A questão de sustentabilidade, Método. Eu queria saber como você vê o futuro desse setor. O que vai mudar nas nossas vidas? A moda é muito criticada, no sentido de fast fashion. Em termos de sustentabilidade, há muitas críticas de fast fashion, esse tipo de coisa também. Especificamente com esse assunto. Eu acho que a gente pode separar o que é a realidade brasileira, o que é a realidade mundo. A gente tem sim, eu acho que a indústria brasileira, ela não acordou ainda. Isso é um debate que a gente tem conduzido, especialmente na nossa associação. A gente já está com mais de meio caminho andado, ou quase todo o caminho percorrido, para assumir o posto da indústria têxtil mais sustentável do mundo. Verdade? Sim. Por quê? A gente tem esse potencial. Tem. Mais do que um potencial, a gente já tem muito disso realizado. A gente se comunica muito mal. A gente se vende muito mal, né, nesse aspecto. Então nos vende aqui, me explica. Quais são as medidas, né? Eu acho que se a gente, aí fazendo esse paralelo Brasil-mundo, né, o nível que nós temos de exigência no Brasil em termos de regulação ambiental, regulação trabalhista, vamos pegar só esses dois exemplos. Tá. Eu acho que ele não encontra paralelo em quase nenhum outro lugar do mundo. É verdade. Né? São exigências de altíssimo nível. E corretas. Né? Não estou fazendo questionamento, julgamento de valor, elas são corretas. O grande problema é que a gente já está inserido nesse ambiente, a gente cumpre esse ambiente regulatório e permite, ao mesmo tempo, e valoriza produtos que vêm de fora que não seguem que não atendem esses patamares. Esses patamares de exigência. Né? O caso das plataformas eletrônicas, que a gente pode até explorar um pouco também, mas é um caso clássico dessa questão. Né? Então eu acho que a gente já tem mais de meio caminho andado. A questão de assumir esse protagonismo e de comunicar esse protagonismo, né, de uma forma correta, de uma forma eficaz, e trazer isso para uma perspectiva de valor adicionado e não só de custo, né? Porque a partir do momento que a gente tem que concorrer
com produtos que não têm esse mesmo grau de exigência, infelizmente a questão fica reduzida a custo. Dê um exemplo um pouco de exigência ambiental, por exemplo, ou de direitos trabalhistas. Vamos lá. Que tem aqui que não tem na Ásia, por exemplo. Vamos pegar o caso, por exemplo, no ambiental. As normas relativas a tratamento de efluente e disposição de resíduos sólidos aqui no Brasil, eu acho que são das mais avançadas do mundo. Olha que interessante. Né? Eu não sabia disso. Com certeza... A gente acaba sabendo porque a gente sabe quanto custa, né? Então não é fácil. O impacto é Como muito, que é o muito tratamento grande. de efluente? Hoje, Explique o que é. Esse é um outro ponto interessante também. A indústria têxtil no Brasil a indústria têxtil no mundo é tida como uma grande consumidora de água. Sim. Né? No Brasil, os nossos patamares são muito abaixo. No caso da Cedro, por exemplo, a gente está a 40% da média mundial em termos de consumo de água. Por quê? Como é que vocês conseguem? Processo e gestão. Processo e gestão. Não tem... É levar a sério. É levar a sério. É levar a sério. E observar que quando você consegue conciliar, aspectos da sustentabilidade externos, a visualização externa, com aspectos do teu processo interno, do ponto de vista de... Você cria uma vantagem competitiva dentro do seu processo para que possa ser apresentado também como fator de sustentabilidade, sim, você tem o melhor dos mundos. Então, eu gasto 40% ou 60% a menos de água, mas em compensação eu tenho 60% a menos de custo, sim, com relação à água. Eu vou ter 60% a menos de custo com o tratamento do efluente. Tá. Né? Quando eu reduzo, por exemplo, a Cedro nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, quando o assunto nem estava tão em pauta, a questão das emissões, nós reduzimos em 20 anos 85% das nossas emissões. Ô, louco. 85%? Fazendo o quê? Como? Trocando a matriz energética. Ah, tá. Ah, ótimo. Então, como é que você trocou? Nós saímos de bases associadas, por exemplo, a petróleo, a combustíveis fósseis, para a base de biomassa, 100%, hoje é 100% biomassa, e a gente conseguiu fazer com que todo o nosso fornecimento de energia ele é certificado de bases renováveis. Então, vocês foram atrás disso. Nós fomos atrás disso. Tá. Então, eu só compro energia de fontes hidrelétricas. Tá. Então, Perfeito. isso a gente tem certificado. Perfeito, contribuir para a questão da sustentabilidade, mas encontrei uma âncora dentro do meu processo que me dá a minha matriz, por exemplo, de geração de vapor na companhia, pelo fato de usar biomassa, ela é mais competitiva, ela é mais barata. Olha só. É lógico, demandou um investimento gigantesco, a partir do momento que nós tivemos que trocar toda a base de produção, todas as caldeiras da companhia, né, para poder suportar esse novo combustível. Mas é uma coisa que no médio e longo prazo resolveu dois problemas. E uma empresa antiga que se tem via futuro longo. Tem bastante coisa. Posso fazer uma pergunta que eu pensei aqui? Quando você falou que existe essa dificuldade de reconhecer o valor agregado, exatamente no sentido de, né, você obedece tantos regramentos e como que eu vou transferir isso, porque isso também de alguma forma repercute no preço do produto. Não seria o caso então de haver todas as empresas que têm essa, né, que obedecem, elas reverem o marketing de uma forma mais ostensiva em relação a esse assunto? Não só a ideia de reputação, que a gente até falou de reputação empresarial, mas de mostrar isso como algo que está agregado, né? Talvez seja inclusive para o consumidor. Para o consumidor, que eu estou pensando, para justificar, né? Porque eu sei que também há uma dificuldade até do ponto de vista... Não sei, a gente vai enfrentar a questão educacional em relação ao que está relacionado com o consumidor, né, cultural, mas acho que isso precisa se alterar de uma forma. Talvez seja uma estratégia de marketing mais ostensiva nesse sentido, não? Também, eu acho que é parte da solução. Parte. Porque, a despeito de todos os esforços que já são feitos nesse sentido, a gente precisa observar qual que é o comportamento do consumidor com relação ao tema, né? E o principal fator de decisão ainda não é o valor agregado pela sustentabilidade. Sim, então, preço e qualidade. Preço e qualidade. E não necessariamente na mesma proporção. Sim. Né? Qual é mais? Preço, com certeza. Com certeza. E quando a gente vê que a própria
o ambiente político, o ambiente econômico favorece ao consumo de produtos que não são sustentáveis, e aí volto na questão das plataformas de comércio eletrônico, né? O Brasil é uma aberração nesse sentido. É o único país que incentiva a importação de produtos que não tem sustentabilidade, não tem a comprovação dessa questão. Sim, concorre com a nossa indústria de forma desleal em vários setores. Totalmente assimétrica. Eu acho que esse é um ponto. Então, se a gente tem que tratar, cabe às empresas terem o seu papel quanto à divulgação, a contar o que é bom, contar o que fazem e como isso contribui para a vida em geral. Eu acho que existe uma lacuna nessa questão do esforço institucional, né, que acaba jogando, na verdade, contra. E tem uma terceira, aí uma polêmica para a gente poder estabelecer. Eu acho que é a questão dos formadores de opinião, né? A partir do momento que eu tenho um influencer, uma formadora de opinião, as blogueiras ou as similares, né, que incentivam o consumo desses produtos de forma indiscriminada, desses produtos sem a devida certificação, de uma forma indiscriminada, a que ponto eles estão deixando de colaborar com essa questão que a gente está fazendo um esforço gigantesco para fazer com que chegue na mente do consumidor final? Porque no final das contas, por maior que seja o esforço de marketing, por maior que seja a ação governamental, a decisão de compra está... Sempre vai ser do consumidor. Sempre vai ser. Se ele não tiver devidamente... o modelo mental dele não tiver devidamente estabelecido para poder absorver isso, não vai acontecer, né? E se hoje os esforços de influência são justamente no sentido contrário. Então é um misto... o esforço das empresas, ele é parte da solução, mas ele não vai resolver 100%. Marco, o setor de alimentos, a gente tem visto um esforço de forçar as empresas, por força de lei, a colocarem se tem alto teor de gordura, de sódio e tal. Então tem feito um pouco isso que você comentou, forçado a comunicação clara para uma decisão orientada do consumidor. No setor têxtil a gente não tem nada nesse sentido? Do ponto de vista das empresas, da cadeia têxtil, já existem esforços, já existem ações bastante concretas. E eu acho que o mais bacana, mais interessante para a gente citar é a questão da rastreabilidade. Tá. Hoje, né, é um processo lento, até pelo próprio tamanho da cadeia e pela dispersão da quantidade de empresas, isso vai acontecer gradualmente. Mas hoje você já consegue, por exemplo, chegar em um determinado magazine, você vai ter lá uma etiqueta, você vai clicar lá no QR Code, e ele vai te falar por qual confecção, por qual indústria, por qual fazenda veio o algodão que está presente naquela roupa. Nesse nível? Até o lote do algodão, de qual safra ele é proveniente. Isso é fantástico. Eu não mas sabia disso. Mas já existe. Com segurança? Com segurança. A rastreabilidade, eu acho que talvez... É legal isso? É uma coisa... Legal, não sei. Eu digo, é regulamentado? Ou não? É voluntário. Não, Iniciativa privada, né? Iniciativa Talvez privada. quando transformar isso em Aí regulamentação, e aí... Esse é o ponto. Porque se você olha a questão do Código de Defesa do Consumidor, está mais relacionado com a questão da periculosidade do produto, né? Então, talvez ampliar isso de uma forma que você torne também um valor importante a informação clara para o consumidor da sustentabilidade. No que diz respeito aos tecidos destinados à proteção, aí é por regulamentação, isso já existe, e no caso da moda não, é voluntária. Mas a grande questão aí passa a ser o seguinte, se vai ser exigido como regulamento para o produto nacional, o produto que vier de fora vai ter que ter também. Porque não adianta nada acrescentar mais uma camada de regulamentação e a gente continuar. Eu acho que talvez... Pensando até já falando um pouco de futuro, de sustentabilidade, no caso do setor têxtil, a rastreabilidade vai ser um dos grandes pilares para que a gente consiga equalizar ou trazer um pouco mais de simetria nas condições concorrenciais. Internamente, mas externamente, você acha que isso pode colocar o Brasil no jogo de volta, não? Eu acho que sim, A gente está fora, a gente não tem a visibilidade. É lógico, a questão dos acordos comerciais são uma barreira importantíssimo para ser vencida, né?
no final do dia ainda representam, em termos percentuais, no resultado das companhias, um valor muito significativo. Mas ele combinado, esse esforço de inserção nas cadeias globais, com assumir o nosso lugar como protagonistas de uma indústria têxtil sustentável, são as duas grandes estratégias que a gente tem para buscar. Marco, falando agora de futuro, como é que você enxerga os próximos passos da Cedro? Aonde vocês querem investir? O que vocês querem aprimorar? O que tem aí na tua liderança no radar? Vamos falar um pouco também, acho que, da questão nesse sentido de passado, presente e futuro. Claro. A Cedro, quando a gente encontra lá os registros do início da companhia, né, os fundamentos do ESG já estavam lá presentes. Já estava lá no DNA. Já estava. Outro dia eu estava pesquisando alguns documentos mais antigos, da época da fundação da primeira fábrica. E aí tem lá o regulamento dos empregados e das vilas. No regulamento das vilas já existiam regras com relação à quantidade de água que se podia consumir e à disposição da água. Então você não podia, por exemplo, jogar a sua sujeira na rua. Você não podia dispor os rejeitos das criações em qualquer lugar. Isso tinha que ser destinado para um local específico. Isso no aspecto ambiental, né? No aspecto social, já existia lá em 1800 e alguma coisa a Caixa de Previdência dos Empregados. Mas já tinha isso lá? Já estava lá. E no aspecto da governança, o próprio fato, a companhia já nasceu uma companhia aberta, em 1872. Ela já é uma SA de capital aberta lá na sua origem. Então, todos os aspectos de governança a gente carrega desde a fundação, né? Então, isso já tem um pouco com relação ao nosso passado. O presente, eu acho que a grande força da Cedro em relação à sustentabilidade está no fazer o simples, está no fazer o óbvio, né? E está no fazer com a nossa turma. A Cedro, desde 2008, passou a utilizar de uma forma bastante efetiva o sistema Lean de manufatura. É o sistema da Toyota, né? Só que aplicado para a indústria têxtil. Dentro da indústria têxtil, ou dentro do sistema Lean, existe um elemento chamado Kaizen. O Kaizen são as melhorias feitas a partir dos próprios empregados, né? Ou projetos que suscitam do próprio empregado. No primeiro ano, 2010, se eu não me engano, nós conseguimos um número bastante impressionante, foram 50 projetos. Dos empregados. Dos empregados. E aí, quando eu falo 50 projetos que foram propostos, avaliados quanto à possibilidade de implementação, executados, auditados quanto ao resultado e premiados. Então tem que concorrer tem que passar por essas 5 etapas. A coisa foi evoluindo, passamos para 300, 400, 500... Nossa, é a cultura da inovação na base. A cultura da inovação na base. Para uma empresa que tem 3.300 empregados. E todo ano a gente subindo um pouquinho o sarrafo. E aí acho que um pouquinho da função nossa é essa, né? E esticando um pouquinho a corda. Até meados de 2014, a gente estabeleceu uma meta, nós vamos fazer pelo menos um Kaizen por empregado por ano. Um por empregado? Por ano. Então vamos fazer 3.200. Então pelo menos, cada um tem que dar pelo menos uma ideia por ano. Tá o ano inteiro, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. 2014, 2016 a gente bateu a meta. 3.500. E aí, 2018 eu fiz uma viagem para o Japão. E fui exatamente na Toyota. E cheguei lá cheio de alegria, né? Cheio de empáfia. E fui Já até imagina. Vamos contar para os caras como faz. Os pais do... Aí, conversando com os engenheiros lá na Toyota, contei todo alegre, né? Nós já avançamos bastante no sistema, estamos fazendo um por empregado por ano. Aí ele falou assim, aquela... Toda a elegância japonesa, parabéns, um exemplo. Aqui a gente também se esforça bastante, aqui a gente já faz um por empregado por mês. Falei, bom. Mas eles têm mais séculos que vocês. Um pouco. E a própria Toyota começou na indústria têxtil. Ah, é? A Toyota, a primeira... Eu sabia. Tanto que existem equipamentos, nós temos equipamentos da Toyota, equipamentos têxteis. Mas
Ok, voltamos para o Brasil e falei assim, não, isso não vai ficar assim não. E aí, primeiro, saímos de 3 mil, a primeira meta foi 10K. Colocamos uma meta de 10 mil kaizens. E aí isso começa a ganhar uma escalabilidade em termos de projetos de inovação relacionados à qualidade, sustentabilidade, E Marco, social. vem coisa boa? Vem coisa melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Aí, ok, chegamos na pandemia chegamos nos 10 mil. 10 mil. Uns 10 mil. E aí, bom, vamos subir um pouco o sarrafo. Já sabemos tudo que a gente podia fazer aqui dentro, já imaginávamos, né? Meta 15 mil. Meta de 15K. Só que aí a gente fez uma coisa um pouquinho diferente. Para aproveitar todo esse ecossistema de inovação em massa, que eu chamo, né? Baseado em quem está ali no dia a dia da operação. Sim. Assim, ó, vocês não têm mais o direito de guardar o conhecimento que foi transmitido para vocês aqui dentro dos muros da companhia. Então, dentro dos 15 mil kaizens da próxima meta, vocês vão ter que fazer pelo menos 3.500 fora da empresa. Usando algum conhecimento que vocês aprenderam aqui dentro, vocês vão aplicar do lado de fora. Então, casos reais, um monitor que executa lá o treinamento de liderança dentro da companhia. Ele foi no time de futebol do bairro dele e treinou. E aplicou. Ensinou Que legal. o time a ter um modelo de liderança. Ganhou o time. Que o time ele ganhou de gostar dele, com certeza. Pegamos, por exemplo, teve um projeto que o mecânico que participou do projeto do sistema de recuperação de água da companhia, numa determinada fábrica. Ele foi na escola do filho dele e fez o sistema de recuperação de água. Que legal isso. Tem 2 cooperativas de reciclagem em Pirapora. Esse foi por atacado. Então, 10, 15, 20 kaizens aplicados, e aí reconstruíram as cooperativas com resultado prático. A renda média dos catadores ela triplica, toda a parte de benefício que ninguém sabia como fazer, o pessoal nosso da área de pessoal foi lá e corrigiu. Então, todas essas questões. Eu acho que dessa forma a gente consegue com soluções. E aí, esse ano, comemoramos a marca de 18 mil kaizens. Pelo visto, vocês não estão planejando o futuro, vocês estão construindo o futuro. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Preparamos a base e agora estamos espalhando eles pelo mundo. Vão agir nas comunidades. E aí, você tem melhorias relacionadas à governança, você tem, a partir do momento que o camarada vai lá e ajuda a estruturar a forma como a associação de bairro dele é organizada, ele está trabalhando na governança. A partir do momento que o mecânico consegue e faz uma estação de recuperação de água, ele está trabalhando na parte ambiental. Né? Esse projeto das cooperativas, né? Ele já virou uma referência na região e outras empresas agora começam a ir lá, peraí, como é que faz isso aqui? Deixa eu fazer também. Você já começa a espalhar isso para outros. Ele melhora o ecossistema todo. É uma contaminação viral. Positiva. A repercussão é muito maior. Marco. Só uma curiosidade, eu não aguento. Qual foi a relevância da gripe espanhola, que foi de 1918 para a pandemia? Eu acho que a gente... Eu tenho muita felicidade de dizer, nós não perdemos ninguém na Covid. Sim. Ninguém. E talvez tenha sido o período mais complicado na história da companhia em termos de operação. Nem na Primeira, nem na Segunda Guerra a gente parou as fábricas. Tá? Na pandemia nós ficamos 75 dias parados. Então isso para uma indústria é letal. Gigante. É letal. Por mais que possa parecer lugar comum ou chavão, né, eu acho que vem em primeiro lugar, você fala assim, a gente preocupou em cuidar das pessoas. Claro que a gente preocupou, né, como aconteceu lá atrás, mas mais do que preocupar com as pessoas, que lógico era importante, mas a gente buscou uma preocupação equilibrada. A gente precisava manter a saúde das pessoas e manter a saúde do negócio, porque não adiantava nada ter as pessoas todas, quer dizer, precisava ter todo mundo preservado, óbvio, mas elas precisavam ter para onde voltar quando a turbulência passasse. Claro. Né? Tinha que ser algo sustentável. E aí nós tivemos que construir um punhado de soluções em conjunto de forma a
manter o batimento cardíaco do negócio, das pessoas e do negócio ao mesmo tempo, né? E aí não é uma lição só da gripe, eu acho que é uma lição de todos os momentos de turbulência que a gente enfrentou, né? É você olhar para dentro e buscar, nessa turma que a gente tem lá, né, no nosso pessoal, as melhores soluções. Não vão vir de fora, não adianta, eu vou esperar do governo, vou esperar coisas mágicas, vou esperar que os asiáticos decidam não vir mais para o Brasil. Não, isso não vai acontecer. Sim. Então, a grande fortaleza está ali dentro, mas uma fortaleza que tem que ser construída de forma muito equilibrada, né? Com o melhor que a gente tem das pessoas, o melhor que a gente tem do conhecimento gerencial, né, acumulado ao longo de todos esses anos, essas décadas, séculos, porque na verdade a gente atravessou 3 séculos, né? E o melhor que existe de disponibilidade da tecnologia. Sim. Né? O Lean Manufacturing é uma coisa do presente, não existia há 300 anos, 150 anos atrás. Sim. Mas lá atrás já existiam técnicas e tecnologias que puderam ser aproveitadas e foram combinadas no melhor do mundo desses 3 elementos. Conhecimento gerencial, cuidado com as pessoas e mundo tecnológico. Marco, genial ver essa forma que vocês construíram essa comunidade, esse orgulho de pertencer da Cedro. Vai valer muito a pena a gente gravar esse case de vocês de inovação. Obrigado pela entrevista, foi genial te ter aqui hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.